Bom, pessoal, vamos continuar. Na aula passada, na verdade, já tinha deixado essas apostilas, né, lá no Canvas para vocês já tentarem dar uma olhadinha com antecedência, e essa aula eu vou tentar passar um pouco mais rápido. Essa aula em si, ela é um pouco mais voltada para administração, depois a gente volta em desenvolvimento novamente, tá? Por quê? Porque é uma das partes importantes aí que, quando a gente tem conhecimento em banco de dados, a gente precisa ter pelo menos essas visões, tá? Bom, você já conseguiu conectar. Beleza. Só mudar aqui. O que seria aí concorrência e transações, né? Tudo o que a gente faz numa base de dados, né, a gente tem essas partes de transações e concorrências. Cada vez que a gente abre uma seção no SQL, eu tenho uma transação. Eu tenho uma transação que é aberta também, tá? Quando a gente abre uma seção no SQL, pessoal, é mais ou menos daqui, ó. Eu tenho aqui o meu SSMS aberto, dei um new query, isso daqui eu já tenho uma seção aberta, tá? Qual é a seção que eu tenho? Nesse caso aqui, ó, 55, tá? Que seria a minha seção, é o meu identificador de seção. Se eu der um novo, aqui um new query, vocês estão vendo que mudou aqui, ó, para 61, isso daqui é o meu identificador de seção. Isso daqui eu já estou tendo conexão na nossa base. Obviamente, quando vocês fizerem os programas em .NET ou Java, tá? Não vai estar dessa forma aqui, igual SSMS, mas vai ser igual. Você vai precisar abrir uma seção dentro da sua base de dados aí, correto? Ou seja, sem uma seção aberta você não consegue também executar nada de comando SQL, né, dentro da sua base de dados aí, tá? Então, transação é uma forma por um grupo, lote é uma série de alterações em uma fonte de dados, seja todas atualizadas com sucesso. Quando eu tenho uma série, vamos dizer assim, de comandos a serem dados, né, para minha base de dados, esse grupo de comandos, ou esse lote de comandos, eles precisam ser feitos com sucesso, tá? Caso um dos comandos não seja, a minha base de dados, ela tem que, o meu banco de dados, na verdade, né, precisa fazer o quê? Ele precisa consistir, proteger os meus dados. Então, dentro de 10 transações, dentro de 10 comandos, não dando certo, né, o ideal é que ele faça o quê? Que ele proteja a sua base, desfazendo todas as suas operações aí, tá? Caso uma delas venha a falhar, todas as alterações são desfeitas. Para representar ou, né, para preservar a consistência dos dados envolvidos no lote de atualização, o SQL Server também mantém bloqueios de linhas que estão sendo atualizadas. Então, o que acontece, pessoal? Dentro de uma transação, dentro de uma seção, aqui dentro, por exemplo, eu posso ter vários comandos, ou lotes de comandos. Insert, into, alguma coisa, select, asterisco, from, alguma coisa, update, certo? Tabela, from, tabela, alguma coisa, né? Update, tabela, set, campo 1 igual a valor 1, e assim vai. O que acontece aqui, então? Eu tenho vários comandos aqui dentro da minha seção. Se um deles, por exemplo, falhasse, esse insert aqui, a minha base ele teria que garantir a integridade de todos os meus comandos. Então, todos eles deveriam ser desfeitos. A gente vai falar nisso, mas já adiantando, o SQL Server ele trabalha por um modo padrão que a gente chama de autocomitante ou concomitante. Ou seja, cada vez que eu faço um comando aqui por vez dentro dele, ele vai tentar abrir uma transação e já fechar ela de imediato, tá?
Isso tem vantagens e desvantagens. No Oracle, não. No Oracle, ele por padrão, é não comitante. Ou seja, você precisa dar um comando para forçar o quê? Que os dados efetivem aí na sua base. No SQL Server, não preciso dar comando nenhum. Tá? Mas a gente vai falar depois disso. Bom, o período de tempo que esses bloqueios são mantidos é conhecido como escopo de transação. O período de tempo que esses bloqueios são mantidos é o seguinte: o quanto de tempo você está, por exemplo, dando comandos aqui dentro de uma sessão sem, por exemplo, efetivar a transação. A gente já viu que é automático, mas existe a possibilidade de a gente abrir uma transação e deixar com que a gente faça o quê? Essa parte de persistir o dado quando a gente quer. Tá? Esse tempo, vamos supor que eu demore 5 minutos para fazer a alteração em lote de tudo que eu tenho sem fechar minha transação, é o que a gente conhece como escopo de período de tempo, tá? Escopo de transação, transaction scope ali. Uma forma de garantir a concorrência do banco de dados é garantir que os escopos de transação sejam mantidos o menor tempo possível, permanecendo o SQL liberar os bloqueios que estão sendo assegurados e permitir que outros usuários acessem as linhas de formas modificadas. Supondo que você esteja fazendo a alteração em uma determinada linha da sua tabela, a linha 5. Você está fazendo lá um update. E esse update ele tem o quê? Um número razoável de alterações. Logicamente, para uma máquina é muito rápido. Mas quando você tem uma base de dados e ela está sendo compartilhada por N usuários, eu tenho várias alterações ao mesmo tempo. A partir do momento que você inicia uma transação, outro usuário não pode ir lá ao mesmo tempo e tentar fazer essa mesma alteração. Tá? Isso é o que a gente chama de bloqueio. Então eu tenho a concorrência de vários usuários tentando manipular os dados ao mesmo tempo. O banco de dados em si, ele tem que proteger o seu dado de alguma maneira. Ou seja, ele tem que gerenciar, ele tem que fazer um semáforo com isso daí. Tá? Então, quando eu tenho uma transação que está fazendo alteração e a outra que está tentando ao mesmo tempo alterar, ou qualquer outra operação que influencia essa linha, é o que a gente chama de bloqueio. Isso é gerenciado pelo banco de dados. Tá? Qual que é a forma mais garantida disso daí? É de manter o menor tempo possível da transação. Por padrão, o SQL Server trabalha já desse jeito, com o menor tempo possível. Ou seja, não tem perigo, por padrão, mais uma vez, você abrir a transação, fazer uma série de alterações e tomar um café, que vai demorar uns 5 minutos, né? E depois vir e fechar. Não. Para ele, você executou esses comandos em lotes, ele já está efetuando para vocês. No Oracle não funciona assim. Ele iria demorar os 5 minutos ainda, né, do café que você pegou e foi tomar. Tá? As transações são uma forma de garantir as propriedades de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, que é o que a gente chama de ACID. Tá? Então, quando a gente tem transações, cada usuário abre uma transação, uma sessão dentro de uma base de dados, e dentro dessa minha sessão, geralmente eu estou trabalhando com uma transação por padrão. Tá? Isso é o que faz garantir que os dados não sejam modificados ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Tá? Ele tem que gerenciar isso daí para vocês. Isso qualquer banco de dados deveria fazer bem feito. Tá? O SQL Server utiliza um mecanismo de bloqueio dinâmico cooperativo para proteger a consistência dos dados na base. Muitos objetos que o SQL Server pode bloquear uma lista na tabela seguinte. Bom, existe uma série de bloqueios, vamos dizer assim, que o SQL ele trata. Tá? A gente não vê isso, mas a gente vai ver. O SQL ele trabalha por página e não por linha. Por quê? Porque é muito custoso para o SQL ir lá e pegar uma única linha, né,
que está em disco e trazer para a memória. Não compensa ele fazer isso. Então ele pega já uma página do quê? De 8K ou 8.000 bytes. Tá? E joga para a memória. Existe um conceito do quê? De bloqueio, que é esse lock aqui por página. Tá? Então vamos supor, enquanto você está fazendo alteração em uma única linha, o SQL ele vai tentar ver qual é o objeto que menos vai impactar, né, possível para ele dar o lock, para ele fazer o quê? Para ele fazer essa parte de gerenciamento de prender esse registro, bloquear esse registro. Se ele vê que o menor objeto naquela transação é página, ele vai bloquear a página inteira, ou seja, 8.000 bytes de dados. Tá? Às vezes isso não é possível. Supondo que eu tenha muitos, mas muitos usuários tentando alterar ao mesmo tempo uma tabela inteira, certo? Inteira não, mas uma boa parte dela. Em vez de ele ficar bloqueando várias páginas de dados, o SQL ele vai lá e faz o quê? Bloqueia a minha tabela inteira. Tá? Um exemplo clássico de alteração, de bloqueio por tabela, é eu fazer um alter table quando todo mundo está online. O alter table, pessoal, apesar de ser um comando simples, ele altera toda a sua tabela, a estrutura dos seus dados. Então, em vez de ele ficar fazendo bloqueio de página por página, ele vai fazer da tabela inteira. Correto? E existem outros aqui, ó, Row ID Identifier with a heap, Key Arrange of Keys in a Index, tá? Bem comum esses dois aqui, mais a página, mais a tabela. Existe, tá, operações que travam a sua base de dados inteira. Isso, obviamente, são alguns comandos que vão fazer isso daí. Porque se você travar ela inteira, der lock na sua base inteira, obviamente nenhum usuário vai conseguir, conectado nela, fazer alguma coisa. Tá? E assim sucessivamente. Então eu tenho uma lista de objetos que são granulares. O SQL Server que analisa o que ele vai bloquear. Dentro dessa lista, deixa eu ver se eu tenho mais aqui, ó. Indo um pouco mais para frente. Isso daqui é o que a gente chama do quê? De árvore mesmo, né? De objetos. Essa árvore de objetos, ela representa o quê? Né? A granularidade que esses objetos eles podem ser bloqueados. Vamos supor aqui, ó, que ele está começando, por exemplo, pela página. Tá? Uma página, ela tem o quê? 8K. Bom, dentro dessa página, obviamente, ela pode apontar por várias outras páginas. Isso daqui está com muito cara de ser índice que a gente tem, que é o que a gente vai ver depois, né, como o SQL trabalha, que é a tal da B-tree. Tá? Dentro de uma página, eu tenho várias rows, eu tenho várias linhas aqui. Ó. Vocês estão vendo que esse cara aqui, ó, tá como IX. Esse IX aqui, ó, é intend exclusive, intenção de exclusividade. Dependendo da quantidade de updates que eu tenho, certo? Em uma determinada tabela, se ele perceber que a quantidade é muito grande e está numa determinada página, ele vai locar uma página inteira. Se ele perceber que, opa, eu tenho vários registros sendo alterados, mas essas quantidades não estão em todas na mesma página, ele vai lá e bloqueia a linha para você. O X aqui, ó, é lock, tá? Ó, lock exclusivo. O IX é a intenção de lock, tem diferença. O lock é realmente quando você não consegue fazer nada. Você não consegue nem fazer select quando ele está fazendo a parte de lock. Você vai lá, dá select na linha e ele vai ficar preso. O IX, intenção, algumas operações, apesar de estarem sendo executadas, ainda você consegue pelo menos às vezes consultar. O select passa. Tá? E quando você, por exemplo, faz um select e ele está travado,
Ele vai ficar demorando. Ele está travado sim, vai ficar demorando até alguém desprender. E aí ele continua? Continua. Vai depender também. Se tem muito tempo que o seu select está travado, provavelmente sua base de dados vai lá dar timeout e vai falar, ó, não consegui fazer a operação. Tá? Por que ele está travado? Porque ele está passando, a sua consulta está passando por uma linha que está com um X aqui, ó, um lock exclusivo. Correto? Então ele não está deixando você fazer nada. Tá? O lock exclusivo é o pior caso que a gente tem. Mas muitas operações utilizam o lock exclusivo para poder fazer. Tá? O update, por exemplo, é uma delas. Você não consegue nem consultar. Por padrão. Tá? Obviamente, tem mecanismo que você ignora isso daí. Ok? Bom, o SQL irá travar o número mínimo de recursos necessários para atingir seu objetivo, e isso é conhecido como bloqueio multigranular. Devido a esse esquema, o SQL Server não deve apenas assumir os bloqueios que ele necessita, como um bloqueio de linha, de uma linha em uma página, mas também deve anunciar a sua intenção de níveis mais elevados. Um exemplo que pode tornar mais claros. Temos duas transações, T1 e T2, cada um tentando modificar diferentes linhas. Legal. Para modificar uma linha, o SQL deve ter bloqueio exclusivo na linha que ela pretende modificar. Então, o update na linha é um bloqueio X. Tá? Exclusivo, bloqueio exclusivo. Se o SQL levou apenas bloqueio exclusivo para T1 em R1, R1, pessoal, é o row, tá aqui, linha 1, né? Em seguida, T2 pediu um bloqueio em R2, o SQL Server teria que examinar a estrutura de árvore para determinar se a linha pode ser bloqueada ou não. Nesse caso aqui, cada transação está tentando alterar uma linha diferente. Não teria muitos problemas. Isso seria muito custoso, né? Que o SQL Server anuncia a sua intenção de níveis mais elevados da árvore, colocando bloqueios de intenção acima de uma linha e navegar para a árvore até a raiz. Vendo na seguinte figura, que é o que a gente já viu, né? Examinando os locks, a intenção do SQL Server pode determinar rapidamente se há uma intenção de bloqueio exclusivo sobre a tabela, mas a linha T1 está numa parte separada da árvore, de modo que o SQL pode agora adquirir lock em requer T2. Então aqui, ó, se eu tenho uma transação tentando fazer alteração nessa linha e outra transação nessa linha aqui, ó, certo? São duas linhas diferentes, mas que estão na mesma página. O SQL, em vez de bloquear somente a linha, ele bloqueia aqui, ó, a intenção de exclusividade da página. E supondo que eu tenha 20, 30 updates, né, atualizações nessas linhas aqui que estão nessa página, ele bloqueia a página. É muito mais fácil ele bloquear um único objeto que contém todos os níveis aqui, né, ó, todos os objetos, do que ficar bloqueando objeto a objeto. Correto? Então, por isso que ele sempre marca a intenção de exclusividade. Ele já bloqueia o objeto que ele precisa fazer a alteração e mais a intenção de exclusividade, que é o nível acima. Tá? O SQL tem os seguintes bloqueios. S, isso daqui dá para consultar através dos dicionários de dados do SQL. Tá? Ó, é o modo de bloqueio share, né? O share, ele é compartilhado, né? Usa para operações de leitura e não alteração ou atualização de dados, assim como select, instruções de select. O update, usado em recursos que podem ser atualizados. Quando eu tenho um X usado para modificação de operações de dados, como insert, update ou delete. Tá? Então, quando eu tenho um X, quando eu estou fazendo um insert, ou um update, ou um delete, o bloqueio é do tipo X, exclusivo. O intent é um nível hierárquico, sempre quando ele está bloqueando um objeto, ele vai, se ele precisar, ter a intenção de exclusividade no objeto de hierarquia, vamos dizer assim, de nível acima mais alto, né?
Esquema também pode ser um tipo de bloqueio. Realmente, quando a gente tem lá aquela parte de esquema, quando vários objetos de tabela estão sendo, por exemplo, alterados ao mesmo tempo. Tem o bulk, o update, eu tenho o key-range aí também. Tá? Os bloqueios de intenção podem ser considerados como modificador para outros modos de bloqueio. Você colocaria um bloqueio compartilhado, no caso representado pela letra S, né, em uma linha e ler essa linha. Um bloqueio de intenção de compartilhado, que seria o yes, seriam colocados ao longo da navegação da raiz até da B-tree. Compatibilidades de lock. Embora alguns bloqueios impeçam, né, de outras transações adquirirem bloqueios no mesmo recurso, muitos bloqueios são compatíveis com outros. Por exemplo, selects são compatíveis umas com as outras. Na tabela seguinte, né, bloqueio é abreviado como mostra tal. A gente vai ver aqui, lendo o quadro pode ser confuso, por isso o exemplo pode te ajudar. Ó, quando eu tenho esse quadro aqui, esse quadro ele mostra o S é o share, certo? Que ele tem compatibilidade com duas transações executarem ao mesmo tempo, né, em determinada linha de consulta, por exemplo, lá na minha tabela. Se eu tenho um bloqueio do tipo share e eu tenho outro bloqueio do tipo share, ó, ele consegue ter compatibilidade, ou seja, os dois conseguem fazer tipos leituras, né? Tenho duas transações que conseguem fazer a leitura do mesmo registro. Se eu tenho uma transação, né, que eu tenho bloqueio de exclusivo, ó, nenhuma outra transação consegue fazer nada, ele não tem compatibilidade aqui, ó. Então, se uma está dando update aqui, ó, mesmo fazendo, por exemplo, uma leitura, que seria um select, ele não consegue fazer, ó. O bloqueio exclusivo é exclusivo mesmo, nem select eu consigo dar. Tá? E assim sucessivamente. Cada comando tem um tipo de bloqueio diferente. Insert, update e delete, eles têm exclusividade. Tá? Select tem outra. Tá? Bom, o SQL Server utiliza gerenciamento de bloqueio dinâmico para aumentar a concorrência no banco de dados. Aumentar a concorrência seria o quê? Deixar mais usuários tentarem fazer operações ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, se sua transação modifica uma linha em uma tabela, o SQL Server irá fazer um bloqueio de linha para a duração da modificação. No entanto, em grandes tabelas, o que seriam necessários muitos bloqueios, o SQL Server, ao contrário, terá que bloquear uma página ou uma tabela, por exemplo. Tá? Então, vamos supor que você está fazendo lá um update em massa, mesmo você sendo um único usuário. Esse update vai alterar toda a minha tabela, em vez de ele ficar bloqueando linha a linha, ele já faz o bloqueio por tabela. Tá? Que seria o objeto granular dele de nível hierárquico mais alto. Correto? É menos custoso para ele gerenciar desse jeito. Tá? Quando a gente fala custoso, pessoal, é sempre no sentido do quê? De processamento. Tá? Processamento e tempo. Essa é independente de todas as operações que levam bloqueios em uma tabela. Se o otimizador de consulta decide que um grande número de linhas serão afetadas, o bloqueio de nível superior pode ser tomado no início da transação. Então, o meu menor nível granular, ele é a linha, certo? Porém, se eu tenho muitos bloqueios em linhas, ele pode pegar e tomar a decisão do quê? De, em vez de bloquear a linha bloqueia o quê? A página. Porque dentro de uma página contém várias linhas. Se o SQL percebe que várias páginas estão tendo muitos bloqueios exclusivos, em vez de ele bloquear página por página, ele vai bloquear provavelmente a tabela. Tá? A tabela inteira ela vai lá e faz o quê? Coloca um X, né, de lock exclusivo para ela. E ninguém consegue fazer nada enquanto tiver com esse status lá. Tá? No entanto, o SQL Server também pode escalar dinamicamente os tipos de bloqueio durante a execução.
Se o número total de bloqueios de linhas tomadas por consulta por 100 usuários excede o limite, o SQL terá um bloqueio de tabela e em seguida irá liberar todos os bloqueios de leitura. Bom, aqui esse número 100 é um número hipotético, tá, pessoal? Porque um único usuário ele pode abrir 3, 4, 5 transações, então não quer dizer muita coisa aqui não. Isso simplifica o gerenciamento de bloqueios, mas resulta em diminuição de simultaneidade. O que seria essa simultaneidade? É justamente essa parte que o SQL tenta preservar. Mais usuários fazendo mais operações ao mesmo tempo. Tá? Bom, aqui ele só fala, né, que pela boa prática, especialmente em tabelas que deveriam ter um cluster, um índice clusterizado, né, que deve-se evitar fazer o que? Tabelas que eles chamam de heap. Tabela heap é aquela tabela que eu não tenho nenhum índice associado a ela. Tá? Por quê? Porque realmente o índice ele é um cara importante para o SQL Server conseguir trabalhar. Tá? Bom, a ANSI especifica 4 níveis de isolamento, cada um de características específicas. As características de níveis de isolamento são Dirty Read, tá? Isso é o nível de isolamento. O que é o isolamento? É evitar que 2 usuários façam o quê? Alterações ao mesmo tempo em um determinado registro, tá? Então, eu tenho N transações sendo executadas ao mesmo tempo. Essas N transações precisam ser gerenciadas de algum modo. 2 usuários não podem alterar o mesmo registro ao mesmo tempo. Como o SQL faz? Ele precisa isolar tudo isso daí. É esse gerenciamento, então, que ele está fazendo internamente. Dirty Read, leitura suja, que ocorre quando uma transação tem permissão para ler os dados e uma linha que foi modificada por outra transação em execução que ainda não foi comitada. O comitada, pessoal, é realmente um comando, tá? É o commit que a gente vai chamar, tá? É ele que vai lá e faz o quê? Efetiva a operação na sua base de dados, tá? O Dirty Read faz parte de muita coisa do SQL. Ou seja, enquanto uma transação está modificando uma linha, outra transação conseguiria, por exemplo, fazer a leitura desse cara. Por isso que ele chama de dirty aqui, é uma leitura suja. Por quê? Porque na verdade você não sabe se aquele dado vai ser efetivado ou não ainda na sua base, enquanto está sendo feita a leitura. Tá? Non-repeatable read. A leitura não repetitiva ocorre quando, durante o curso de uma transação, uma linha é recuperada 2 vezes e os valores dentro da linha diferem entre as leituras. Então, eu tenho uma única transação. Dentro dessa única transação, eu tenho leituras de pelo menos 2 vezes das mesmas linhas. Essa leitura precisaria bater os valores entre elas. Então, isso daqui é o non-repeatable que ele chama. Tá? Tem um cara que se chama Phantom Read, ou leitura fantasma, né? Ocorre quando, no curso de uma operação, 2 consultas idênticas são executadas. E a coleção de linhas retornadas pela segunda consulta é diferente da retornada pela primeira. Tá? É difícil, mas pode acontecer. Supondo que eu tenho as mesmas consultas para transações diferentes, essas consultas vão uma retorna 10 linhas e a outra retorna 9 linhas. A mesma consulta para 2 transações. Eu tenho resultados diferentes. Isso daqui é o que a gente chama de phantom, né? A gente não sabe o que aconteceu ainda com esse registro que está faltando na transação 2. Tá? Bom, e existe um quarto, mas a gente vai explicar um pouco mais para frente. Legal. Dentro, né, dessa parte dos níveis de isolamento, a gente tem ainda as transações. Né, ó, a gente vê essas daqui, ó, um Dirty Read, Non-Repeatable Read e o Phantom Read. A gente tem tipos de isolamentos aqui, ó. Serializável,
repeatable read, read committed e read uncommitted, tá? Qual que é o padrão do SQL Server? Ele vai trabalhar com esse cara aqui, ó, read committed, tá? Esse é o padrão, esse é o default que você instalou o SQL, ele vai estar trabalhando desse jeito. Bom, dentro desse quadro, quando eu tenho um read committed, se eu tenho um dirty read aqui, ó, eu não tenho o que? Lado de efeito, ou seja, eu não tenho nenhuma consequência para isso daí. Uma transação do tipo no repeatable read eu já tenho aqui, ó, tá? E uma phantom read também. O mais seguro seria o que? Esse serializable aqui, o serializável, tá? Para todos os tipos de transação eu não tenho efeito colateral nenhum. O problema, simultaneidade. Tudo bem, Juliano? Para trabalhar nisso, eu preciso do professor sair um pouquinho dos conhecimentos dele. Desculpa. Só desculpe a interrupção. Vamos continuar. Então, o que seria melhor para o banco de dados? Eu ter esse cara aqui, ó, todo nível, né, de isolamento ser serializável. O serializável seria o quê? Né? Realmente as minhas transações serem o quê? Uma atrás da outra. Eu não teria o que? Essa parte de concorrência, eu não teria essa parte de eu ter várias transações sendo executadas ao mesmo tempo. Isso seria perfeito para a base. Qual que é o problema? Lentidão. É o jeito mais seguro que eu tenho de preservar o meu dado, mas em compensação eu teria um problema grande de lentidão, porque ele iria enfileirar tudo que eu fosse dar de comando. Isso imaginando que uma base de dados tem vários usuários conectados ao mesmo tempo. Tá? O padrão é esse cara aqui, ó, é o médio, vamos dizer assim. Ele não é o melhor, mas também não é ruim. Então aqui, ó, para dirty read eu não tenho consequências, para não repeatable read
eu tenho alguma e para Phantom Read também. Ó. A gente vai ver isso daí. Tá? O uncommitted, esse cara aqui é o mais prejudicial de todos. Ó. Eu tenho problema, né, de efeitos aqui de concorrência no Dirty Read, no Non Repeatable Read e no Phantom Read, quando eu tenho esse nível de isolamento. O nível de isolamento a gente define aonde, pessoal? Na transação. A gente vai lá e dá um comando. Tá? O padrão, read committed, que é o que a gente vai ver. Tá? Bom, os dados que nunca foram efetivados podem ser lidos no read uncommitted, embora um bloqueio de exclusivo ainda obstrua outro bloqueio exclusivo, as operações de leitura ignoram o bloqueio exclusivo. Ou seja, mesmo que eu tenha um update sendo executado, se eu tenho esse nível de isolamento uncommitted, read uncommitted, eu consigo ler esse cara. O problema, certo? Eu não tenho certeza se meu dado vai ser efetivado ou não ainda na minha base. E eu já estou conseguindo ler por outra transação. Tá? Read committed, que é o padrão. Um bloqueio exclusivo obstrui bloqueios compartilhados, assim como bloqueio exclusivo. Então, se eu tenho bloqueio exclusivo, beleza. Tem obstrução de bloqueio exclusivo, obviamente, e mais bloqueios compartilhados. Qual seria um bloqueio compartilhado? O do select, por exemplo. Quando eu estou fazendo uma seleção de dados, se eu tenho um select numa transação sendo executada e select numa outra transação sendo executadas, eles têm compatibilidade. Mas, quando eu tenho um update numa transação e um select em outra transação, eu tenho exclusividade, então eu tenho bloqueio. O select vai ficar esperando até o update acabar, certo? Para poder ler as linhas que estão sendo afetadas. Tá? Bloqueios compartilhados são liberados assim que todos os dados forem lidos. Repeatable read. Bloqueios exclusivos obstruem os bloqueios compartilhados e exclusivos. Até aí é igual ao read committed. Bloqueios compartilhados obstruem bloqueios exclusivos. O bloqueio compartilhado é o que? O select. O seu select, ele vai, por exemplo, pedir para esperar um update. Tá? Isso é bom. Isso é bom. É um bloqueio que ele está fortalecendo ainda mais essa parte do seu dado, está íntegro naquele momento. Bloqueios compartilhados são mantidos pela duração da transação. Bloqueios compartilhados é o seu select, por exemplo. Tá? Enquanto o seu select está sendo executado, e se você tem muitas linhas que está sendo trazido pelo seu select, tá? São mantidos pela duração da transação. Ninguém consegue fazer nada enquanto esse cara não acabar. Tá? Ele não é granular linha a linha. E o serializable, que seria o melhor dos mundos, mas não é o mais funcional. Todas as constraints do nível de isolamento repeatable read. Além disso, você pode inserir uma nova linha dentro do intervalo de conjuntos, uma key set, né? Correntemente bloqueados pela transação. Bloqueios são mantidos pela duração da transação. No caso aqui, o serializable, supondo que eu tenha vários comandos dentro de uma transação que está com esse nível de isolamento. Uma outra pessoa que está tentando fazer, por exemplo, inserção na minha base, na minha tabela de clientes, ela não conseguiria fazer isso daí. Tá? Se ele tivesse, por exemplo, o ID dele entre a faixa que o serializable está mexendo, vamos dizer assim. Tá? Então, o nível de segurança dele é realmente alto. O problema vai ter mais lentidão para ele manipular os dados aí. Tá? Existe um quarto aqui, nível de isolamento, que a gente chama de Snapshot Isolation. O recurso de controle de versão de linha para impedir que bloqueios compartilhados exclusivos obstruam uns aos outros. Quando mantém a consistência dos dados, uma operação de leitura recupera dados da versão das linhas antes de iniciar uma operação de modificação dos dados. O que acontece aqui? O SQL,
ele vai lá e vai versionar uma linha, certo? Quando eu tenho esse nível de isolamento, fazendo esse versionamento de linha, ele consegue mostrar essa versão versionada da linha para as outras transações, enquanto ele está num bloqueio exclusivo. Ele, entre aspas, vai criar uma tabela à parte das linhas versionadas, enquanto todo mundo está querendo fazer a leitura daquela tabela, ele pode pegar e terminar a modificação dele. Nome? Marlon, filho mesmo. Tudo bem? Esse cara aqui, pessoal, seria o melhor nível de isolamento que a gente pode utilizar. O Oracle, inclusive, utiliza um cara desse tipo, tá? Mas é difícil, se você não projeta logo no início, né, da sua aplicação para utilizar ele, você não consegue depois mais. A aplicação ela fica muito dependente da base, de como você vai configurar, tá? Então não dá para simplesmente a gente pegar e mudar o nível de isolamento de uma hora para outra. A aplicação ela tem que já ser pensada nisso daí. Bom, existem alguns comandos, né? dbcc user options para ver qual é o seu nível de isolamento corrente, e depois aqui a gente cria uma base de dados como exemplo aqui, ó. Bom, vamos fazer esse cara aqui, ó. Bom, vou copiar aqui, né? Vou ter mais aqui, ó, criando uma tabela. Vou popular uma tabela aqui. Insert into. Né? Criar uma segunda tabela. Vou popular ela aqui, ó, insert into também. E agora vem essa parte aqui, ó. Na conexão 1, que pode ser essa mesma aqui, eu vou utilizar esse comando, update. E na conexão 2, vou abrir um outro cara aqui, ó, e vou utilizar esse. Bom, vamos lá então, ó. db user option. Eu tô com esse cara aqui de nível de isolamento, ó. Reach committed. Ó. Beleza? Ele é o padrão do SQL. Então, como eu não tive nenhuma modificação, tá lá. O padrão tá para mim aqui. Isso por sessão. Isso é uma sessão, isso é outra sessão e assim sucessivamente. Quando eu faço a configuração por sessão, ela não altera a outra, tá? Vamos fazer aqui a criação de uma base de dados chamada IL. Vou usar essa base chamada IL e vou fazer a criação da minha tabela aqui dentro, ó. Até aqui, uma coisa que vocês já viram, correto? Fiz a criação aí, ó, a minha base IL aqui, ó. Tô com uma tabela aqui dentro. Beleza, ó, DB Isolation Level. DB Isolation Level. Vou fazer aqui, ó, a inserção de alguns dados. Legal, tá aqui dentro. Inserir os 5 registros. Uma tabela aqui, ó, uma segunda tabela. Fiz. Vou fazer um insert aqui de 1, 2 linhas nela aí. E agora vai vir isso daqui, ó. Por padrão, o SQL não precisa desse tal de begin tran, ou rollback tran, ou commit tran. Por padrão, cada vez que eu já faço uma transação a ser executada em uma sessão, o SQL automaticamente já faz o quê? Um begin tran para mim. E automaticamente já faz um commit também. Tá? É dele isso daí. Mas, e se eu quiser especificar, abrir a transação? É nesse cara aqui, ó, begin tran. Tá? Eu vou fazer o quê? Um update nessa minha tabela aqui, ó. DB Isolation Level, tudo bem? Que é uma das tabelas que a gente acabou de criar. Onde o código aqui, ó, com1 igual a DDD, onde o ID igual a 1. Vocês repararam que a gente está fazendo a alteração de uma única linha aqui em um único campo, não é? Firmeza. E eu tenho um outro cara aqui, ó, que chama Wait Delay de 10 segundos.
Então, ele vai demorar 10 segundos aqui, ó, certo? Nessa transação. Correto? Beleza. Então, eu vou abrir a transação, vou fazer isso daqui, ó, wait delay, 10 segundos. Eu vou ter que ser rápido o suficiente para vir nessa outra aba e tentar dar um select na minha tabela que está sendo modificada, ó. Vocês estão vendo? Correto? Legal. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Executei. Minha transação está rolando. Mudei a minha transação para... Ih, caramba. Estou no master. Errei. E os 10 segundos já passou, né? Óbvio. Não, não passou ainda não. Ó. Vou dar um rollback aqui, né? Que é a primeira vez. Eu estou desfazendo o que eu estava fazendo lá. Vou dar um select aqui para vocês verem os dados, ó. Ele não está em transação nenhuma, correto? Ó, na coluna 1 e D1 eu tenho esse cara aqui, ó, correto? Tá lá gravado esse dado. Firmeza? Consigo fazer meu select aqui, ó. Correto? Read committed é o padrão do SQL, eu nem precisaria estar dando esse comando aqui. Tá? Mas é com esse comando que a gente muda o nível de isolamento da sua sessão. Tá? Legal, ó. Tô dando select aqui, ó. Nada tá me travando. Esse cara aqui agora, ó. Vou dar um update nele. Vai demorar 10 segundos e depois ele vai dar um rollback. Vou executar. 1, 2, 3, 4. Ó o select agora. Ele vai ficar esperando lá, ó. Até o que? A transação desse cara aqui, ó, dessa sessão, acabar. Ele conseguiu fazer o select? Conseguiu. Ó. Só depois dessa transação ter acabado aqui. Ou seja, com esse update aqui, vocês lembram qual era o tipo de bloqueio dele? X, exclusivo. Como eu estou numa transação read committed, que é o padrão do SQL, nem select eu consigo dar. O select, ele tem que tipo de bloqueio? Compartilhado S. Mas para um exclusivo, esqueçam. Ele não vai deixar vocês olharem até ele terminar. Vocês entenderam esse conceito aqui de bloqueio como é feito? Isso daqui, pessoal, a gente está fazendo com 2 conexões. Agora, imaginem um banco de 100, 200, 500 conexões ao mesmo tempo. Vai ter muito bloqueio na sua base. E aí, às vezes, seu select fica lá demorando. Por quê? Porque tem gente fazendo bloqueio exclusivo nos dados que você quer trazer. Correto? Isso é um problema no SQL. No Oracle ele já não trata desse jeito. No Oracle ele é bem mais sofisticado. Tá? Bem mais. Por isso que o Oracle realmente, nessa parte, a arquitetura dele é mais cara. Pessoal, beleza? Até aí, entenderam pelo menos esses conceitos aqui? Bom, a gente vai mudar para um outro cara aqui, ó. Uma seção 1, uma coisa, tá? Uma seção 2, uma outra. Ó. Vou rodar esse cara aqui na seção 2. Bom, o que a gente está fazendo na seção 1 aqui, ó? Set transaction isolation level repeatable read. Repeatable read, ele vai tentar, vamos dizer assim, fazer o isolamento dos dados em 2 partes, tá? Esse cara aqui, ó, e esse cara aqui, tá? Como eu estou dando um select asterisco from na minha tabela, não está tendo modificação nenhuma por outra transação, e estou demorando 10 segundos entre uma e outra, tá? Os dados que eu tenho aqui é para ele proteger das outras conexões. Tá? O que eu tiver dentro do TP Transaction Isolation Level aqui, os dados que eu tiver aqui entre esses 2 caras, tá? É para ele proteger, né, das outras transações. Então, vou fazer a mesma coisa, ó, executar em 10 segundos. Aqui, ó, o que eu vou tentar fazer? Um update, ó.
e depois o insert. O update ele tem o quê? Exclusivo, não tem? Legal. E o insert também, meu bloqueio exclusivo. Eu consegui fazer somente o update e o insert depois que terminou aquela leitura lá, o select. Correto? Antes disso eu não consigo também. Repeatable reading, então, ele tem essa segurança. Ele vai começar, entre aspas, a enfileirar as minhas transações, os meus comandos que eu tenho que dar independente das transações. Agora, se eu der um select lá, ó, obviamente o resultado já vai ser diferente disso, né? Por quê? Porque eu dei um update e eu dei um delete, né? Ó, update. Insert, na verdade, eu dei, né? Eu adicionei mais uma linha, DDD, EEFFF. DDD, EEFFF. Tudo bem aí? Então, esse cara eu isolei bastante. Agora, porque eu não tenho a última aqui, deixa eu ver. Ó, read uncommitted. Eu vou ter aqui em uma seção read uncommitted e numa seção read committed e na outra seção read uncommitted. Mais uma vez, na seção 1, eu vou rodar esse cara aqui, ó. Certo? Vai me demorar uns 10 segundos aí. E depois na seção 2, eu vou tentar fazer o quê? A leitura desse cara. Vocês lembram que na padrão, na read committed, na leitura ele é obrigado a esperar uma leitura exclusiva, não é? Um tipo de bloqueio exclusivo. Só que aqui agora que vai acontecer. Então, ó, esse cara é read committed. Essa seção aqui. Vou fazer o quê, ó? Um update nesse cara aqui. E agora esse cara aqui, ó, fiz com que ele seja uncommitted. O que aconteceu? Ele esperou terminar a outra transação? Ó, vou fazer melhor. Só vou abrir a minha transação e vou dar um update. Correto? Isso daqui está aberta a minha transação. Só eu que estou enxergando desse lado aqui da minha transação 1, esse update. Esse cara ainda não, ó. E, teoricamente não. Só que eu estou mudando o jeito padrão dele para read uncommitted, o nível de isolamento. Ó, vocês concordam que isso daqui está aberto, né? Eu não dei nem o commit nem o rollback. E esse cara aqui, ó. Se eu der um execute agora, ó, ele está esperando a outra transação terminar para ele poder fazer a leitura? Ó, estou fazendo, não estou? E esse cara aqui está aberto, ó. Eu não dei nem rollback nem commit aqui. O que está acontecendo então? Esse cara é a leitura suja que a gente chama. Eu não preciso de ter a transação terminada para que ele consiga fazer a leitura do que está na minha base de dados. Correto? O padrão é read committed. É esse cara aqui, ó. Mudei. Concorda? Vou dar um select nesse cara aqui, ó. Só o select no padrão agora que é dele. Ele vai ficar esperando. Opa, pelo menos era, né? TB isolation level, dei um begin tran. TB isolation level. Espera aí, então deixa eu botar de novo aqui, ó. Back. E agora esse cara aqui, ó. E agora fazer o select. Cara, que estranho. Read committed, sec transaction level, read committed. E tô tentando fazer um select naquele cara. Peraí, update, TB isolation level, set com where id igual a 1. Ele já está modificado, é por isso. Deixa eu dar um rollback. Tá.
Que nível que está a minha primeira? Ah, eu não tinha setado, ó. A primeira conexão ele tem que estar com o padrão também, read committed, que é esse cara aqui, ó. Que é o padrão do SQL. O último cara que eu rodei é o repeatable read. Ó. Então, beleza, ó. Rodei esse cara, não vou fechar a transação, ó, dei o begin tran e dei o update. Beleza, minha transação na minha T1 aqui está aberta. E agora na T2? Vou estar com o nível de isolamento padrão do SQL e vou tentar fazer o que, ó, um select. Cara, isso daqui tá me sacaneando. Se eu tô com um transaction isolation level read uncommitted, read committed, deixa eu dar um dbcc aqui nesse cara. Read committed, realmente é para ele pegar e esperar. E esse cara aqui tá como read committed também, padrão do SQL. Vou dar um rollback. Meu bloqueio é granular. Aqui eu tô dando update em um cara só. Vou isolar ele sem where. Estou dando update em todo mundo. Minha transação está aberta para todas as linhas. Se eu der um select nesse cara aqui agora, olha lá, ó. Então, mas a transação está aberta. É isso que eu não estava conseguindo fazer. O que acontece? Ó, agora aqui eu dei o update na minha tabela inteira. Ele pegou o granular e fez o que? Eu bloqueio somente na minha linha. Por isso que ele estava tentando deixar na outra fazer a leitura. Agora eu estou bloqueando toda a minha tabela. Certo? Porque eu estou fazendo um update sem o where aqui, que em todas as linhas está sendo afetado. Agora esse cara aqui, ó, não vai fazer a leitura enquanto eu não terminar aquela transação. Legal. Existe um jeito que você pode fazer um select sem utilizar esse cara aqui, ó, tá? Que é colocando esse cara aqui, o if non lock, no seu select, ó. Se você fizer isso daqui, mesmo aquele cara estando em transação, você consegue pegar e fazer o quê? A leitura dos dados. O problema é o seguinte, eu não vou efetivar esse cara aqui, ó. Eu vou dar um rollback agora aqui, ó. Legal. Terminei a transação. Qual é o problema desse cara? Ele já leu um dado que já está desatualizado. Para a grande maioria dos relatórios, isso não é o problema. O ruim é quando você precisa de um dado extremamente atual. Você não consegue utilizar esse recurso. Qual que é o grande problema de você só utilizar também o padrão? Toda vez que você tem transações com grande duração, você não consegue fazer select na sua base. Começa a ficar preso. E esse preso aqui a gente está vendo o quê? Com um usuário. Com 100 acontecem muito mais frequentemente. Aí começa a dar timeout nos seus relatórios. Você vai tentar fazer o quê? Verificar o que é essa parte de concorrência. Que uma transação está concorrendo com a outra, né? E a transação que está prendendo todo mundo não foi terminada. E as outras, enquanto isso, não conseguem fazer o quê? Terminar o que elas precisam. Né? Só fazer select. Como resolver isso? Aí é você que tem que ir lá, conversar com o cara da aplicação e perguntar para ele como vocês querem trabalhar, porque não tem jeito. Isso vai ser para qualquer banco de dados. Seja o SQL, seja o Oracle, seja o MySQL, Postgres, todos vão ter essa característica. Tá? Então, isso daí é importante a gente saber que existem os níveis de isolamento e acontece de travar por isso daí. Tá? Bom, eu utilizo bastante, tem que confessar. Por quê? Porque não tem jeito. Se eu não colocar o non-lock, certo? No select, eu não consigo emitir relatórios. Os relatórios geralmente são grandes. De 30 dias, 60 dias, 90 dias, às vezes tem relatório de 1 ano. Tá?
e eu tenho um monte de transação rolando, né, na base. Se você não colocar o non-lock, você nunca consegue pegar e gerar esse relatório, se esquece. Não consegue mesmo. Tá? Mas aí, obviamente, com treinamento você fala que possivelmente até o final do dia pode ter determinada diferença. Por quê? Porque o relatório, na verdade, não pega o seu dado limpo, vamos dizer assim, pega o que tiver lá naquela hora. Tá? Então, temos essa característica aí. Perguntas aí, pessoal? Não? Isso é muito importante. É uma parte bem teórica, mas para entendimento de como um banco trabalha com vários registros e usuários e como ele tem que dar consistência na sua base, não tem jeito. Você tem que entender essa parte das transações para poder, né, trabalhar com isso aí nas suas aplicações. Tá? Isso acontece bastante aí de ter problema e tal. No caso você não consiga entender isso daí, né? Ok aí? Sim? Beleza.